Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa questão que eu achei aí vasculhando a internet. Essa questão aí, esse probleminha, né, de aritmética, muita gente errou. E aí vem aquela preocupação. Que tipo de candidato você seria nessa questão, né? Você se deparou com uma questão dessa num concurso público, valendo aquela vaga que você tanto sonhou, e aí qual seria a sua atitude, né? Você deixaria para lá? Você tentaria resolver? Então, cuidado, muito cuidado com essas questõezinhas que aparentemente é de nível fácil, né? Você bateu o olho ali e falou, ó, isso aqui, mas que envolve aí certos macetes, né? Certas habilidades que só se conquista, como tudo em matemática, né? Com bastante treino e atenção nas regras, né, nas normas da própria matemática, né, que não pode ser deixado de lado na hora que você fizer uma prova de concurso ou de vestibular ou qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos lá tentar decifrar esse enigma aqui. Bom, então, antes de começar, a gente vai lembrar aqui de como se divide fração, né? Porque aparentemente aí a gente vai cair numa divisão de fração, tá? Batendo o olho na primeira divisão, né, que é 8 dividido para 8 aqui, a gente já sabe que vai ser 1, né? Então a gente já vai cair numa fração na próxima divisão, certo? Então vamos lembrar aqui no cantinho os esqueminhas, né, de como dividir duas frações, tá? Então existem três maneiras de dividir frações. Vou escrever aqui as três, você escolhe qual é a mais fácil para você, tá? A primeira vou dar um exemplo aqui, 2 quintos dividido para um quarto, por exemplo, né? A primeira maneira multiplica cruzado e ponto final, tá? 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 5 é 5 e acabou a conversa, tá? Essa é a primeira maneira de dividir fração, que eu acho muito mais simples, né? A segunda maneira é aquela maneira mais tradicional, mais conceitual, que realmente é importante ensinar para as crianças essa esse comportamento, né, da divisão em relação à multiplicação, que é 2 quintos dividido para um quarto, né? Vou colocar mesmo aqui, só para mostrar que vai dar a mesma coisa. A gente faz o seguinte, copia a primeira fração, inverte a multiplicação para a divisão, aliás, para a multiplicação, né? E como eu inverti as operações, eu inverto a segunda fração. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 5, certo? Olha lá, mesma coisa, tá vendo? Deu a mesma coisa. E a terceira, a gente chama de método do ensino médio, né? Que aqui se utiliza muito em trigonometria, que você tem duas frações se dividindo, então você coloca as duas em forma mesmo de fração. E aí você vem e aplica a multiplicação dos extremos pelos meios, tá? Ó, 2 vezes 4 é 8, 5 vezes 1 é 5, tá vendo? Deu a mesma coisa, ó, viu? Então, se você tem esses três métodos para você usar, não basta aí escolher um, né? Para saber é, qual é o que se adequou mais ao problema. Beleza, então vamos aplicar aqui o nosso caso, né? Vamos começar dividindo logo os primeiros dois oitos, né? 8 dividido para 8 dá 1, certo? E aí o restante eu copio. Fica 1 dividido para 8, né? E copio o quarto 8, né? Tudo bem, né? Até aqui. Agora, 1 dividido para 8, eu não vou transformar em decimal em nada. Eu sei que 1 dividido para 8 é justamente um oitavo, né? Seja lá o que for. Afinal de contas, eu estou diante de uma prova de concurso que eu não tenho muito tempo para ficar inventando, né? Como eu sempre falo. 1 dividido para 8 é um oitavo. Ponto final, tá? E aí eu copio o último 8, né? Afinal de contas, eu fiz essa continha aqui e copio esse último 8. Agora perceba que aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Porque embaixo de todo número inteiro eu posso colocar o número 1 e aí, ó, se transformou aqui numa divisão de fração, certo? Bom, aplicando aqui qualquer um dos três métodos, eu vou escolher o primeiro método aqui,
porque ele é muito mais rápido e, como eu sempre falo, em concurso eu só tenho um único inimigo, é o tempo, né? O tempo é o meu único inimigo diante da minha prova. Beleza. Então eu vou é, multiplicar cruzado aqui, tá? Igual eu mostrei lá no primeiro modo. Fica 1 vezes 1, tá? E 8 vezes 8, que dá 64. Não é? As alternativas, todas estão mostrando para bases inteiras, né? Para bases inteiras. Não tem uma base fracionária aí. Então, o que que você, qual a habilidade, né, que vem aqui em seguida? A gente vai transformar esse 64, tá? Porque o 64 nada mais é do que 8 ao quadrado, certo? Muito bem. Ainda não temos uma base inteira, né? Mas já tem alguma coisa parecida e aí, por eliminação, eu já poderia, né, eliminar 3 aqui e acertar a minha questão. Mas vamos ter a certeza. Bom, vamos lembrar o seguinte, que o inverso de qualquer número é 1 sobre aquele número, certo? Pensando nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter esse número, tá? Vou colocar 8 ao quadrado para cima e o 1 vem para baixo, né? Vou inverter. Só que na hora que eu inverto uma fração, que se trata de uma divisão, né, no caso, eu mexo também com as operações do expoente, que vão se tornar opostos, né? Veja que aqui o 8 está elevado a 2 positivo. Se eu, por conveniência, invertir, né? Coloquei o denominador para cima, eu preciso trocar o sinal de mais para menos, tá? Aqui em cima. O 1 a gente apaga, né? Que é elemento neutro na divisão e na multiplicação. E a gente ficou aí com 8 elevado a menos 2. Olha que questãozinha interessante, né? Letra D, ok? Que pode bugar a mente de muita gente. Isso com toda certeza, tá? Cuidado, muito cuidado, muito estudo. Bons estudos, parabéns para quem acertou aí nas primeiras tentativas. E parabéns para quem errou também, porque afinal de contas, se errou é porque tentou. E se tentou, está no caminho certo, ok? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.